O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vos falei no início, nesta quarta-feira da terceira semana da Páscoa, que nós sim estamos vivendo, tem a memória de Santo Anselmo, que é bispo e doutor da Igreja. E nesta homilia eu quero me valer das suas homilias de Santo Anselmo, da sua vida, do seu testemunho, para vos falar neste momento. No ofício das leituras, que todos nós padres religiosos rezamos diariamente, tem uma biografia pequenininha, e eu farei questão de ler na íntegra, para que você compreenda as palavras posteriores que eu vos falarei. Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja, nasceu em Aosta, no Piemonte, Itália, em 1033. Entrou para a Ordem de São Bento no mosteiro de Lebec, na França. Ensinou teologia a seus irmãos de hábito, ao mesmo tempo em que ia progredindo com entusiasmo no caminho da perfeição. Transferido para a Inglaterra, foi eleito bispo de Cantuária. Combateu valorosamente pela liberdade da Igreja, o que lhe causou 2 vezes o exílio. Escreveu muitas obras de grande valor teológico e místico. Morreu em 1109. Assim vos quis falar, começando dessa biografia simples, curta, aqui está um resumo até do ofício das leituras, para vos dizer da grandiosidade da memória que nós assim o celebramos deste homem, desse santo, desse doutor da Igreja, Santo Anselmo. Mas o que se destaca da vida desse homem, que nós podemos, desse santo, também aprender com a sua vida e colocar na nossa, o testemunho desse santo da Igreja e colocar na nossa vida. Uma das coisas, e a própria biografia fez assim de descrever, ele progredia cada vez mais no caminho de perfeição. Progredia cada vez mais no caminho de perfeição. O santo é aquele que não se contenta como está. O santo é aquele que não se contenta da maneira como está vivendo. Ele quer sempre mais. Podemos até dizer que o santo é uma pessoa descontente. Descontente com a realidade, descontente com a santidade de vida dele mesmo, ele quer sempre mais. Ele nunca se contenta. O descontente nesse aspecto, nesse sentido, ele quer sempre mais. Mais o quê? Mais perfeito. Progredia cada vez mais no caminho de perfeição. Conosco não pode ser diferente. Precisa existir no nosso coração um desejo muito grande de perfeição e a cada dia progredirmos. Não é assim que o salmista reza? Feliz de quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz de quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu não sei se foi ontem, agora eu não recordo,
Se alguém puder ajudar o padre aí, mas foi essa semana. Feliz de quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, porque é assim que tem que acontecer. A cada dia progredirmos no caminho de perfeição, progredirmos obedecendo a nosso Senhor. Quem assim o faz, qual o fruto? A santidade de vida. O fruto é esse, a santidade de vida. Mas destaco ainda outro aspecto da vida desse doutor da igreja, desse grande homem de Deus. Ele viveu no ano de 1033. O contexto histórico aqui era de perseguição. Semelhante da primeira leitura que nós ouvimos. Só que a perseguição aqui era um pouco diferente. Como? O Estado influenciava diretamente na igreja, inclusive na escolha dos bispos. Aqui nós estamos num contexto histórico delicadíssimo. Quem escolhia os bispos? O Estado. Foi segunda-feira? Obrigado, Márcio. Segunda-feira, hoje é quarta, então está pertinho. Esse homem, nesse contexto histórico que viveu, o que ele combateu entre muitas coisas, eu quero destacar só isso devido ao nosso tempo: a liberdade da igreja. Com isso sofreu pelo menos 2 exílios. Quem é fiel a nosso Senhor é perseguido. Não tem jeito. Se nós formos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, o fruto, sabe qual é? Nesta terra, a perseguição faz parte. Se nós não somos perseguidos de algum modo, significa que nós estamos vivendo um cristianismo de qualquer jeito. Porque o verdadeiro e o autêntico cristão é perseguido. Ele, por defender a fé católica, por defender os direitos próprios da igreja, o que eles fizeram com ele? Dá um jeitinho nesse caboclinho aí, amarra ele, leva ele para longe. Não deixa ele aqui não. Não deixa ele continuar falando não. Não deixa ele continuar fazendo o que ele está. Conclusão: exílio, deixa ele quietinho. Ele desanimou? Não. Aí que está. Ele não desanimou 2 vezes. Ele poderia ter dito: Senhor, eu quero tanto defender a vossa igreja, mas olha, não estão deixando. Senhor, meu Deus, então fazer o Senhor ficar quietinho, viu, Senhor? Já que nem tu está me defendendo, vou ficar quietinho. Não foi essa a postura dele, não. Ele tinha clareza e certeza o que ele estava defendendo, a liberdade da igreja. O Estado não deveria intervir em situações próprias da igreja. E eu estou dando um exemplo. Escolhi o bispo, imagine só, se fosse assim até hoje, Deus os livre que isso venha acontecer novamente na história da igreja. Mas tivemos um período que sim, o Estado que escolhia quem seria o padre, quem seria o bispo. E teve momento que até quem seria o Papa. E aí eu não vou entrar em pormenores devido ao nosso tempo. E Santo Anselmo disse: não é assim não. E custou para ele pelo menos 2 exílios. E o que nós podemos aprender com este santo da igreja, com esse doutor? Sermos fiéis a nosso Senhor, custe o que custar. Que às vezes nós somos católicos fracos demais. Fracos demais, qualquer perseguição, começamos a murmurar, a chorar: meu Deus do céu, por que isso comigo, por que não sei o que, lá. Começamos a murmurar, não temos firmeza. Não, precisamos ser cristãos firmes, que diante da perseguição jamais possamos abandonar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé da igreja, a fé na igreja. A primeira leitura hoje começa dizendo: naqueles dias começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e Samaria. Gente, diante da perseguição nós não podemos abandonar a fé, não. Diante da perseguição, aí é que é momento de nós abraçarmos a fé em nosso Senhor, mesmo que custe a nossa vida. Jamais podemos abandonar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais podemos abandonar a fé na igreja de nosso Senhor, mesmo que isso venha a custar a nossa vida. Nós temos que aprender isso com quem? Com os santos. Os santos são esses grandes testemunhos, esse grito forte dizendo: persevere, permaneça firme. E Santo Anselmo assim o fez. Perseverou até o fim, permaneceu firme na fé, a igreja.
não esmureceu, não. Não vale a pena a gente se perguntar? Vamos voltar no tempo. Nós estamos agora em 2021. Vamos voltar no tempo, vamos agora fazer uma volta ao passado. Todos nós agora estamos aqui no santuário, você que está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos voltar para o 1º século. Ali, o início das comunidades cristãs. Imagine só se fosse assim comigo e com você. Perseguição, inclusive, de tirar a vida. Estevão, nós estamos vendo esses dias Estevão que foi morto. Por quê? Porque estava anunciando nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vendo os apóstolos estão sendo açoitados, expulsos, perseguidos. Inclusive tem um que estava perseguindo chamado Saulo. Posteriormente vai se converter e o grande Paulo, que fez com que o evangelho, com que o cristianismo pudesse chegar a muitos lugares, até chegar inclusive a mim e você, sobretudo no meio pagão. Mas nesse tempo de perseguição, imagine só você no 1º século. Que cristão você seria? Ia negar Jesus? Chegasse soldado dizendo, ou você nega ou vai pegar uma surra. Ou você nega ou você vai ter que deixar a sua pátria, sua casa, seu país. O que você faria? Negaria e dizia, pode me expulsar. Ou senão até mesmo pode me matar. Que cristão você seria no 1º século? Vale uma perguntinha, só que é você que tem que responder. Mas nós estamos no século 21. Porém, tem as perseguições próprias desse tempo. Aí outra pergunta, nesse tempo, já fomos no passado, vamos agora para o presente. Que cristão você é? Que tipo de cristão você é? Diante da perseguição, como você se comporta? Como um coitadinho? Como um coitadinho? Uma coitadinha? Ou como um cristão autêntico? Que custe o que custar, você está ali, fiel a nosso Senhor, fiel à igreja de Deus. Porque os santos nos ensinam a sermos fiéis. Os santos nos ensinam a permanecermos firmes. E não afrouxarmos, até usar essa expressão. Não podemos ser cristãos frouxos. De jeito nenhum. Precisamos ser cristãos fortes. Cristãos que perseverem. Cristãos que tenham firmeza, inclusive, ou melhor, sobretudo, diante da perseguição. E aqui eu posso dizer um dado, até eu vou usar da própria matemática. Quando foi, que tempo foi que mais teve santo na igreja? Sabe quando? Diante da perseguição. Não foi quando tu estava tranquilo, não. Quando teve a separação igreja e Estado, onde a igreja já podia escolher os padres, os bispos, o papa e assim por diante. Não foi nesse tempo, não. No tempo onde estava tudo tranquilo, era um santo a cada 50 ou 100 anos. Mas no 1º século era toda hora um santo. Toda hora um santo. Diante da perseguição, as pessoas que abraçavam o cristianismo abraçavam para valer. Elas literalmente viviam a vida do Cristo a ponto de se sacrificar. A ponto de se sacrificar. Eram autênticos e verdadeiros cristãos. E no tempo da perseguição foi o tempo até de número, eu estou falando de número, matemática, que mais teve santo na igreja. Outra perguntinha, viu que o padre gosta de perguntar, né? Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, devido a todo o contexto sanitário, que envolve outros aspectos e outras situações, que uma coisa está ligada à outra. Tempo difícil que estamos vivendo mundialmente. Que tipo de santo você está sendo? Que tipo de santo o padre Helenildo está sendo? Um frouxo? Um padre frouxo? Ou um padre autêntico? Ou um padre firme na fé católica? Firme no evangelho? Porque não tem uma terceira opção. Ou eu sou um católico autêntico, um cristão autêntico, firme na fé católica, firme nos bons propósitos, ou eu sou um cristão frouxo. Aí não vou dizer quem é e que time você está. Isso não cabe a mim. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Mas seja sincero, que time você está? Do lado dos frouxos ou do lado dos autênticos? Porque os frouxos estão indo na onda.
Os autênticos estão sendo fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiéis ao Evangelho. Que Santo Anselmo, no dia de hoje, nos ensine a sermos autênticos. É tempo de autenticidade, é tempo de sermos fortes no Senhor, não é tempo de largar a mão, não. Não é tempo. Se, historicamente, diante da perseguição, nos tempos mais difíceis da igreja, foram tempos que mais surgiram santos, que mais nasceram santos, não pode ser diferente agora, não. Esse tempo precisa gerar frutos. Qual? Mais santos, mais pessoas autênticas à fé, mais pessoas abraçando o Evangelho de forma autêntica, não é de qualquer jeito. Porque nós rapaz, ainda sobretudo nós carismáticos, e eu posso falar nós porque eu sou carismático, gostamos de multidão. A gente gosta de ver o centro de evangelização lotado, o santuário lotado, quadra de esporte lotada, campo de futebol lotado quando tem algum evento. Mas nós estamos caminhando para uma direção, e aqui eu vou simplesmente me valer das palavras do nosso querido e amado Papa Emérito Bento XVI. A igreja da multidão acabou e está acabando. E não é a igreja de nosso Senhor que Ele quer a igreja de multidão, não. Lógico que Ele quer a salvação de todos. Mas a questão não é multidão. A questão é autênticos cristãos. Que não adianta lotar o centro de evangelização, e nós estamos rezando que isso aconteça em breve, dentro do tempo oportuno. Lotar uma quadra de futebol ou qualquer outra realidade para algum encontro. A questão não está em quantidade. Como seria bom, de fato, termos quantidade, mas também qualidade. O que significa qualidade? A autenticidade. Que cada vez mais nós temos cristãos que estão indo aí. Vive toda a realidade do mundo, mas também está na igreja. E na hora que o calo aperta no sapato, já deixa logo o sapato. Meu Deus do céu, não é por aí não. Nós podemos talvez ter uma igreja menor. E teremos. Quando a coisa apertar, nós vamos ter uma igreja menor, mas mais autêntica, mais santa. Porque foi assim o tempo todo, não vai ser diferente. Uma igreja com menos pessoas, mas mais autênticas, mais santas, mais fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que o Padre Helenildo, e assim eu estou me esforçando para fazer parte desse pequeno grupo, mas também desejo que você que está aqui no santuário, você que está em casa, faça parte desse pequeno grupo, mas de autênticos cristãos, verdadeiros cristãos, cristãos fortes, firmes e não cristãos frouxos. Cristão frouxo, um grito é o suficiente para sair correndo. Cristão autêntico pode tirar a vida, que permanece fiel a nosso Senhor. Eu termino dizendo, qual grupo você faz parte? Dos cristãos autênticos ou dos cristãos frouxos? Vou terminar com essa perguntinha. Não precisa responder para mim, não. Responda para você mesmo diante de nosso Senhor Jesus Cristo.